Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Vamos colocar de pé mais uma vez. Convido cada um de vocês a abrir a palavra do Senhor que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo número 13. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 11, nos diz, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, eu falava como um menino, sentia como um menino, pensava como um menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior deste é o amor. Amém? A palavra do Senhor nos diz que quando nós éramos meninos, falávamos como meninos, brincávamos como meninos, mas hoje nós somos adultos, hoje nós temos maturidade, hoje nós somos adoradores de Cristo Jesus. E como diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 12, nós somos a geração que apresenta a Deus os nossos corpos como um sacrifício vivo, perfeito e agradável. Então vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos ao nosso Deus Todo-Poderoso. Santo Espírito de Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento ímpar, Pai, qual nos encontramos aqui mais uma vez. Pega, Deus, tua oportunidade, Senhor, qual o Senhor nos proporciona, Deus, mais uma vez estamos aqui reunidos em teu nome, Senhor, para que juntos, Deus, possamos te adorar em espírito e em verdade. E diante da tua presença, Pai, nos prostrar, dizendo que tu és santo, que tu és digno de receber toda a honra e toda a glória, Jesus. Então, Deus, tome tuas mãos, Jesus, cada um de nós que se encontra aqui nesta noite. Tome tuas mãos, nossos familiares, amigos, irmãos, os nossos parentes, Pai, tome tuas mãos, Senhor, até mesmo os nossos inimigos. Diante da tua presença, apresentamos, Pai, cada um deles diante da tua presença. Que teu Espírito Santo, Deus, possa trazer conversão, Deus, de cada um, Senhor, e que cada um, Deus, possa se voltar, Deus, aos teus caminhos, se voltar, Deus, ao tempo, Deus, da adoração a Ti, em nome de Jesus. Graças a Ti damos, Jesus, pelos dons o qual o Senhor nos tem proporcionado e pelo talento qual o Senhor tem dado à Tua igreja. Talentos, Pai, de oração, talentos, Pai, de busca, de intercessão, talentos de danças, talentos, Pai, de louvores ao Seu santo nome. E que esses talentos, Pai, venham a ser multiplicados e não enterrados. E diante da Tua presença, Pai, apresento, Deus, mais uma vez a Tua congregação, Senhor, a Tua igreja, as autoridades constituídas por Ti neste lugar, Senhor Jesus. Que os Teus anjos, Pai, estejam desacampados, Deus, neste lugar, trazendo sobre nós a Tua graça, a Tua misericórdia, Jesus. Nós te adoramos, Espírito Santo. Te adoramos, Deus. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir o tentador, lembranças do passado que querem me fazer parar, ou mesmo palavras que não querem a gente e quase parando sem forças.
Dá uma porta que tem que se abrir.
Queremos te adorar, Senhor. Nós estamos aqui, Deus, para te adorar, Jesus. Para nos entregar, Deus, em teu altar, Senhor. Deus, estamos aqui, Deus, para te honrar, Jesus. Deus, estamos aqui, Senhor, para nos entregar a ti, Jesus. Adorar a Deus, que vencer voltar. Adorar a Deus, e ninguém negar. Adorar a Deus, vencer voltar. Adorar a Deus, e não consigo ir além do céu, olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que Deus fez. O ouro eu consigo só admirar. Esse olhar eu posso valorizar. Se o mal é o bem, o pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou isso. Se você desistiu, Deus não vai desistir.
Enquanto nós cantamos nossa canção, você pode trazer o dízimo e oferta da casa do Senhor com muita alegria. Amém, povo de Deus? Aleluia. Nós te agradecemos, Espírito Santo de Deus, por nos tornar, Deus, como um vaso de nossas mãos, prontos, Deus, a ser cheios de azeite da tua presença, Senhor, da tua graça. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento, Deus, tão singular, Senhor, mas tão importante dentro das nossas vidas, que é um momento, Deus, de adoração, de busca, Deus, da tua presença, de louvor, Deus, do seu santo nome. Assim, Deus, como o salmista Davi se alegrava, Jesus, dançando, Deus, diante da tua presença, pelos seus grandes feitos, Pai, nessa noite, Pai, nós nos alegramos, Pai, por estarmos aqui, Deus, reunidos em teu nome, sabendo, Deus, que tu és Deus nas nossas vidas, e onde nós passarmos, Pai, a tua presença estará conosco. E nós te agradecemos, Jesus, por esse momento, Deus, o qual, Deus, se faz presente, Deus, no nosso corpo, Pai, a tua presença, o teu Espírito Santo. Então toma, Deus, em tuas mãos, Deus, cada dizimista e ofertante,
da tua casa. Tua palavra, Deus, nos diz, Pai, que as janelas do céu, elas são abertas. E o Senhor derrama, Deus, as suas bênçãos, Deus, sobre as vidas dos teus filhos que são fiéis. E diz a tua palavra também, Deus, que todo aquele que é fiel no pouco também é fiel no muito. E sobre o muito tu colocarás. Então, Deus, tome tuas mãos, Senhor, cada um que está aqui nessa noite. Que cada um de nós possamos ser, Deus, fiéis à tua presença. Fiéis, Deus, nos dízimos, nas ofertas. Fiéis, Pai, em estar, Deus, honrando o seu santo nome. Conforme a tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Nós te agradecemos e que o Senhor, Deus, abençoe mais uma vez a tua igreja, a tua congregação, com toda a sorte de bênção, para a honra e glória do teu santo nome. E mais uma vez, as palmas engrandecem o nome do Altíssimo, Deus Criador de todas as coisas. Amém, povo de Deus, glória a Deus. É bom estar na casa do Senhor, terça-feira abençoada, né, que Deus está nos proporcionando. Ele já ouviu os nossos louvores, a adoração, e agora ele vai falar conosco através da sua palavra. Nosso amigo e irmão, pastor Silvio, vem cá, meu irmão. Hoje está com essa rica oportunidade de trazer a mensagem do Senhor para o povo de Deus. Vamos colocar de pé para a gente orar pelo pastor. Ele está todo assim, jovial, todo novo. Gente boa. Cheguei do trabalho agora. Soberano Deus, eterno Pai, graças a nós te damos, meu Deus, por mais uma noite na tua presença, Deus. Eu te apresento, Deus, a vida de teu filho nas tuas mãos. Eu sei, Deus, o que nós vamos ouvir não é aquilo que queremos, mas o que precisamos da parte do Senhor. Mas que a unção do teu Espírito, Pai, esteja sobre a vida do teu filho, sem limite, Pai. E eu quero te dizer, Deus, que o Espírito Santo tem liberdade nesse lugar. Que seja feito, Deus, a tua vontade. Eu sei que teu filho está honrado, Pai, de estar aqui no altar do Senhor, para ministrar a tua palavra. É um grande privilégio, Deus. São verdadeiramente os escolhidos de Deus, para estar aqui, para ministrar a palavra para a casa do Senhor. E desde já, te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Podia sentar em nome de Jesus. Boa noite, povo de Deus. O pastor já autorizou, né, através da oração, unção sem medida, sabedoria, graça. Amém? Amados, aqui é um ambiente espiritual. É interessante que às vezes a gente não tem a dimensão em qual ambiente nós estamos, não é verdade? Às vezes chega no trabalho, naquele corre-corre, as nossas mentes ainda não parou ainda, está ainda acelerada. E às vezes chega uma reunião, nesse culto, aonde nós unimos a nossa fé, amém? Aqui é uma unidade, estamos unicamente com um pensamento, que se chama agradecer a Deus. Agradecer a Deus por estarmos aqui, por esse privilégio. E é interessante que aqui se torna um ambiente de adoração, um ambiente de presença, um ambiente aonde os anjos ministradores de Deus vão subir e vão descer. Amém? Porque a palavra nos garante isso. Aleluias. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. É como o pastor falou, eu estou aqui porque Deus é bom demais para comigo. Pelas minhas forças eu não estaria aqui, mas Deus me chamou e colocou no meu coração esse amor pela sua obra, por essa palavra,
Essa palavra que para mim é vida, é esperança, é paz, é fé. Amém? Sem essa palavra, eu tenho certeza que esse mundo para mim, ele não teria alegria, porque esse mundo sem essa palavra, e essa palavra simboliza Deus, não teria alegria que eu desejaria para a minha vida. Eu tenho certeza que todo ser humano que ele não tem a palavra, sempre lhe falta algo na sua vida. Amém? Glória a Deus. Pegue a tua Bíblia. Eu meditava nesse versículo ontem, na verdade nesse capítulo. Estou lendo o livro de Êxodo, e o capítulo 3 de Êxodo, versículo 7, ele chama muito a minha atenção, e eu gosto de falar desse livro de Êxodo. Ele é um livro que se renova constantemente na minha vida quando eu leio. E eu tiro coisas aqui em termos de conhecimento para a minha vida que me leva a ter um encontro maior com Deus e me traz descobertas tremendas de mim mesmo. Aleluia. Todos acharam? Se não achou, de misericórdia. Aleluia. Vamos ficar em pé e vamos ler. Capítulo 3 de Êxodo, versículo 7, diz assim: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferizeu e do eveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios o oprimem. Vem agora, pois, que eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Podem sentar em nome de Jesus. Quando eu digo que eu gosto desse livro, é porque ele conta uma época, ele fala uma época em que você, pastor Samuel, vê tantas maravilhas, tanto poder, tanta presença de Deus, e eu fico maravilhado porque aqui fala também do chamado de cada um de nós, do encontro de Deus para conosco. E ele nos traz a nossa realidade, de quem nós somos, de quem nós pertencemos. Amém? E ele nos fala de onde nós viemos e para onde nós iremos. Esse livro, ele é um livro tremendo, poderoso nas nossas vidas.
Amados, interessante é que o povo de Deus estava no Egito, e o povo de Deus ele crescia muito, e os egípcios, com medo de ter uma repressão do povo de Deus sobre a tomada do Egito, porque era um povo forte, um povo inteligente, então eles começaram a oprimir aquele povo. E a opressão veio de muitas maneiras. E a opressão, a escravidão, ela tem um papel fundamental, que é levar a pessoa a um estado extremo de cansaço mental, de cansaço físico, a ponto de não deixar a pessoa raciocinar, pensar, não ter forças para revidar. Isso acontece também conosco. As lutas do dia a dia, as perseguições, ela tenta nos fazer dessa forma, fazendo o nosso corpo cansar, a nossa mente cansar, para não termos tempo de nos libertar dessas coisas que nos oprimem, que nos algemam e que nos escraviza. E é interessante que em meio a tudo isso, Deus sempre tem pessoas que são levantadas diante desse povo com fé, com determinação, pessoas que têm coragem, apesar de estar ali trabalhando, sendo chicoteado, perseguido, mas a sua fé permanece. E quando a fé permanece, esse povo ainda assim, mesmo com a vossa mente cansada, o vosso corpo cansado, mas Deus está com ele, e eles são instrumentos de Deus. Então o casal da tribo de Levi, em meio a essa perseguição, em meio a Faraó tentando matar todo filho homem de Israel, um casal diz: vamos ter um filho. Eles queriam ter um filho, sabendo que Faraó tinha determinado uma sentença, mas ainda assim eles confiavam em um Deus poderoso, verdadeiro. Eles acreditavam na promessa de Deus para com as suas vidas e para com o seu povo. E mediante a tudo isso, nasce Moisés, uma história que o mundo todo conhece. Uma criança que é criada pela filha de Faraó, que é criada em meio aos egípcios, uma criança que foi criada conhecendo as ciências, e em meio a tudo isso, Moisés sabia o propósito do seu nascimento. Você sabia disso? Quando Moisés ele vê dois dos seus irmãos se confrontando, ele entra ali, e quando vê aquele egípcio batendo em seus irmãos, ele pega aquele egípcio, mata o egípcio e esconde o corpo. Amém, amados? E aí Moisés conversa com seus irmãos, porque Moisés achava que dessa forma, o uso da força, o uso da sua sabedoria, do seu conhecimento, pelo fato de ele ser criado como príncipe, isso traria a libertação de Israel. E o nosso chamado também é assim. Às vezes nós achamos, pelo fato de conhecermos bastante, pelo fato
de orarmos, de jejuarmos, pelo fato de termos o privilégio de estarmos aqui no altar, de termos tantas e tantas oportunidades, achamos que assim nós vamos concluir aquilo que Deus tem nas nossas vidas. E é muito importante você saber que existe o tempo e a hora de Deus. Moisés achou que ele estava fazendo certo, mas não era a hora. E ele chegou ali, e quando o corpo do Egito foi descoberto, ele teve que fugir, pois o faraó escreveu uma sentença para que ele fosse morto, para que matasse Moisés. E ele fugiu do Egito, pensativo. Aleluias. E quando chega a esse ponto, um ponto crucial na vida de um homem, na vida de uma mulher, esse é um ponto de uma decisão tão profunda que traz uma intimidade, uma decisão que traz um ligamento, uma aliança entre o homem e Deus. E é interessante que quando chega essa hora, você não se vê mais capaz, mas incapaz. Você tem dois Moisés totalmente diferentes, aquele que matou o Egito, que queria salvar Israel, e você tem agora um Moisés que diz: quem sou eu para ir a Faraó? Quem sou eu? 40 anos longe do Egito. E aí agora Deus aparece a Moisés em meio a uma sarça ardente. A sarça havia fogo, mas não consumia a sarça. E quando Moisés olha e vê aquela sarça que queimava, mas não se consumia, isso chamou a sua atenção. E quando ele ia se virar, Deus diz: Moisés, deixa eu descer aqui. Moisés, não olha para o cara. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa é terra santa. Amados, tirar as sandálias, existem muitas interpretações, mas eu acredito que tirar as sandálias, quando você anda muito de tênis, de sandália, você se arremete a olhar para o chão, porque você não sente naquilo que você está pisando, você não tem uma consciência. Eu estava estudando isso quando estava me aperfeiçoando na corrida, que o fato de você andar de tênis e sandália, realmente, às vezes você fica olhando para o chão, mas quando você anda descalço, você coloca o seu cérebro para trabalhar, o cérebro começa a receber informação da onde você está pisando, se é um chão pedregulhoso, se é um chão úmido, se é um chão. Então você começa a olhar para frente, porque os pés ele manda informações para o seu cérebro. E é interessante isso, porque quando ele tira a sandália, é terra santa é lugar de contato. Mas aquela terra é santa porque Deus é santo, o santo dos santos se faz presente naquele lugar. E Moisés tira as sandálias para ter contato com Deus. A essência de Deus está naquele lugar. A presença de Deus está naquele lugar. E aí agora Deus tem um diálogo com Moisés. Deus fala a Moisés. Deus conhece a Moisés. Só que Moisés não se conhecia. Moisés precisava se conhecer para que ele pudesse ir
e completar a missão que Deus tinha na vida dele. Às vezes nós achamos que somos capazes de concluir a missão que Deus tem nas nossas vidas, e Deus sabe que ainda não somos capazes. Você sabe disso? Aí Deus coloca situações a ponto de nós acharmos que não somos mais capazes, que o nosso tempo passou, talvez a saúde, não é verdade? Não é assim? E você se vê incapaz. E aí, amados, deixa eu voltar para lá. Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Agora ele estava pronto para ir. Quando nós achamos que não somos capazes, Deus vai nos tornar capazes para a sua obra. Porque a capacidade não é nossa, é de Deus. É Ele que nos capacita, é Ele que nos orienta, é Ele que vai nos conduzir. Porque a obra é dele, e Ele sabe como fazer, e Ele sabe como preparar o seu povo. Além de Moisés já estar pronto, mas agora Moisés precisava ir para preparar aquele povo que estava cativo, aquele povo que estava oprimido, e que precisava se libertar do Egito. Mas para isso, aquele povo precisava de um tratamento. Você já se perguntou por que Deus não tirou aquele povo sem as 10 pragas? Você já pensou sobre isso? A Bíblia diz aqui, eu desci. É claro que Deus não desce. É uma forma literária de falar que Deus desce. Deus ele não desce. Deus está em todos os lugares, em largura, em profundidade, em altura, porque Ele é a essência de tudo que foi criado, que é criado. Ele é Deus, como Ele diz, eu sou o que sou. Ele está em todos os lugares, e em tudo que Ele criou, a sua essência. Eu posso dizer que Deus, a sua presença vai até o inferno, pois Ele criou o inferno, diz a palavra. O fogo que queima lá é o fogo dos céus. Ele pegou aquele fogo e criou o inferno, diz a palavra. Ele é Deus, e como Deus, Ele ia libertar o seu povo, mas ia libertar o seu povo já trazendo um tratamento sobre o seu povo, trazendo que aquele povo não era um povo abandonado, mas era um povo que tinha um Deus, e um Deus que estava acima dos deuses que os homens inventaram, um Deus que é vivo, um Deus que é real, um Deus que tinha poder sobre os deuses que o Egito tinha. Deus ia manifestar o seu poder diante daquele povo que estava escravo no Egito, que estava aprendendo os costumes do Egito, que eles eram um povo separado, um povo escolhido. E a palavra de Deus diz que Ele nos escolheu, que Ele nos separou, e que Ele nos deu um novo nome, e que Ele nos chamou. E aqui nesse exato momento, nesse diálogo entre Deus e Moisés, revela também um diálogo nosso com Deus.
Porque a gente vê o tempo passar e muitas coisas não se concretizam nas nossas vidas. Muitos sonhos não se tornam real nas nossas vidas. E Deus quer manifestar a sua presença nas nossas vidas. E é mais importante você entender que sozinho você não consegue. Moisés não conseguiu sozinho. Mas Deus disse: certamente eu serei contigo. Eu serei contigo. Você não vai sozinho, Moisés, eu vou contigo. Ou seja, Deus vai com você. Você vai ser conduzido por Deus. Deus vai te direcionar. Agora eu vou dizer cada passo que você vai dar, cada palavra que você vai dizer, vão ser as minhas palavras. Eu colocarei as minhas mãos sobre o Egito e vou tirar aquele povo com braços fortes do Egito. Mas aquele povo não vai apenas ser liberto do Egito. Deus, quando nos liberta, Ele cria em nós algo novo na nossa essência. Sabia disso? E é muito importante você entender que Deus queria tirar aquele povo daquela terra ali baixa do Egito para uma terra alta. Deus, quando liberta alguém, Ele projeta também. E as pessoas têm que entender que Deus quer colocar em você, na sua mente, uma projeção de algo muito maior do que a sua, dizer assim, daquilo que você pode imaginar, daquilo que você pode sonhar. Quando Deus promete Canaã àquele povo, Canaã é algo diante dos seus olhos impossível. Uma terra que manda leite e mel, um escravo que mal come, um escravo que mal se veste. E aí Deus vem e mostra para ele qual é o objetivo, qual é o propósito, qual é a vontade de Deus para a vida deles. Uma terra que manda leite e mel. Uma terra que será de vocês. Deus lança no coração daquele povo um sonho, um desejo. Sonhos e desejo traz a libertação das nossas mentes. Uma mente cativa, ela não pensa em nada, somente em trabalho, em se libertar daquela opressão. Mas quando você passa a projetar-se. Outro dia eu conversando com um amigo e disse assim para ele: a maior cadeia que existe na vida do homem não é estar no presídio. A maior cadeia que existe na vida do homem é a sua mente. A mente escraviza a pessoa. E às vezes ninguém percebe. E você é escravo da sua própria mente. Quantas pessoas que são escravas da sua própria mente? Que às vezes tem força, mas sua mente não permite que você faça algo, porque o medo paralisa. A mente fica refém do medo. A mente escrava, ela não tem coragem de confrontar. E Deus ali manifesta sobre Moisés a sua ida para o Egito também. Pois Moisés tinha medo que Faraó o matasse. Moisés já tinha tentado salvar aquele povo quando matou aquele egípcio. E ele disse: como pode eu entrar, voltar ao Egito e libertar aquele povo de uma nação forte, uma nação guerreira?
Deus não precisa de um exército. Deus precisa de homens e mulheres cheios de fé. Homens e mulheres que acreditem na sua palavra, que acreditem na sua presença, na sua vida, que tenham seus ouvidos abertos para ouvir a sua voz, e os seus olhos abertos para enxergar a visão que Ele tem dado a você. E Deus procura sobre a face dessa terra homens e mulheres. Deus quer construir na sua igreja uma igreja cheia de motivação, uma igreja que tenha a sua mente liberta. E muitas pessoas hoje se encontram escrava, dependente. A pior coisa que existe na vida é a pessoa se depender de outra pessoa para poder fazer determinadas coisas que ela é capaz de fazer sozinho. Quando minha esposa teve uma enfermidade no início do nosso casamento, ela tinha uma grande debilidade. É ainda uma mulher de uma fé tremenda, mas tinha uma debilidade em termos de confiar na palavra que o outro ia dizer. Vira e mexe, eu dizia: vamos no culto ali, esses cultos de profecias que eu não sou contra. O que eu sou contra é você ficar preso a isso. Você dar sentido à sua vida, às suas decisões, a esse tipo de culto. Isso atormentava ela, porque se ela fizesse uma viagem, ela tinha que ligar e dizer: vou fazer uma viagem. O que é que você tem a me dizer? Eu vou sair daqui para ali. Cria-se uma dependência, como se Deus só falasse apenas a uma pessoa, como se Deus estivesse mais nela do que em mim. Amados, Deus está em mim, Deus está em ti. Nós temos que parar de termos essa dependência. E temos que nos projetar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que a palavra nos ensina. Eu sempre digo às pessoas que quando Deus usa um profeta para vir até mim, é porque os meus ouvidos e os meus olhos estão tapados, os meus olhos estão cobertos. A ponto de Deus mandar um profeta falar comigo porque eu não estou ouvindo a sua voz. Porque quando você está ouvindo a voz do Deus, a voz do Espírito Santo, Ele fala ao seu coração. Mas às vezes nós estamos tão cegos, tão escravos, nossa mente está tão cativa, que Deus tem que usar alguém para vir até você e dizer: eis que eu te digo. Mas isso não torna você dependente dessa outra pessoa, porque a Bíblia manda você analisar. O seu espírito que está em você tem que testificar. Moisés e Deus aqui, aí Moisés fala: eu, Senhor. Moisés coloca empecilhos, e Deus trata com Moisés, porque Moisés precisava ser tratado. E ele diz: eu sou um homem rouco. Deus começa agora a dialogar com Moisés e mostrando o seu poder. Ele diz: Moisés, o que você tem aí? Eu tenho uma vara. Joga essa vara no chão. E ela se transformou em cobra. E ele se assustou. Depois pegou a vara, a cobra, e a cobra virou-se em vara novamente. Depois ele disse: mete tua mão agora dentro da tua roupa. Ele colocou, quando ele tirou, estava leproso. Agora coloca a mão de novo. Deus estava dizendo: Moisés, eu sou Deus. Eu sou Deus. E eu sou contigo. Você não vai sozinho. É eu que vou com você. A mente cativa bota muitos obstáculos. E esse povo precisava de uma libertação, tanto
física como mental. E a libertação mental começaria nos milagres, eles vendo que Deus é Deus, provando para eles que o Deus que estava vindo agora em direção ao Egito com Moisés era um Deus que ia libertar eles, os cativos, e ia tirar da mão dos egípcios. Mas não ia apenas tirar do cativeiro, ia também libertar a sua alma, a sua mente do cativeiro. Você nascer escravo e tirar isso da sua mente é um processo, pastor. Não é fácil. A mudança, ela acontece aos poucos, e por isso que Deus tratava com ele em cada praga havia uma manifestação de Deus, tanto para com os egípcios como para com o seu povo. E Deus manifestava o seu poder de uma forma tão tremenda e tão poderosa que até os egípcios creram. E Deus, quando entra, meu amado, para libertar, porque Deus é contra a escravidão, homens que escravizam outros homens, Deus é contra a escravidão. E tem pessoas que escravizam psicologicamente. Estamos vivendo uma era onde as pessoas querem te escravizar mentalmente, e estão fazendo isso com você, e você não está percebendo, está passando desapercebido. A escravidão mental está tão grande que os desejos pelo Senhor, pelas coisas de Deus, está morrendo dentro de você, e você não está nem percebendo. Desejo de orar, desejo de ler a Bíblia, desejo de buscar a Deus, desejo de vir à igreja. Tudo que Deus faz é para um propósito nas nossas vidas. Quando Deus diz: o Nilson vai caminhando até o centro, não é para mim de bicicleta, é para mim caminhando, porque há um propósito de Deus para a minha vida nesse caminhar, nesse processo. Há algo que eu tenho que enxergar dentro de mim, há algo que eu tenho que mudar dentro de mim, e que eu posso olhar em outra perspectiva. Talvez a perspectiva que eu estou olhando é somente de sofrimento, e quando eu olho para o sofrimento, quando eu olho para o cativeiro, eu vou murmurar. Isso prova que eu estou aprisionado. Mas quando eu olho e vejo Canaã, mesmo estando em um cativeiro, isso prova que o cativeiro não tem mais poder nem domínio sobre mim, porque os meus olhos agora contemplam o projeto, os planos de Deus na minha vida. Aquilo já não é mais um cativeiro, porque Deus me dá agora a capacidade de sonhar, de viver aquilo que eu nunca vivi. Deus agora me projetou, não escravo, mas uma pessoa livre, livre de alma. Se a alma está livre, o corpo está livre. Você sabia disso? Se sua alma está livre, seu corpo está livre. Mas se sua alma está escravizada, o seu corpo está escravizado. Aprenda a ver os milagres de Deus em sua vida. Quando Deus coloca sobre o seu povo e manifesta a vontade dele para aquele povo, ele estava dizendo: comece agora a ver uma terra que manda leite e mel. Começa a imaginar, começa a sonhar. Às vezes nós não entendemos por que nós sonhamos, porque, pastor, nós temos visões, porque nós temos desejos. Você acha que sonha para quê? Para que Deus deu tudo isso? Interessante que nós sabemos que temos 5 sentidos, não é verdade? 5 sentidos. Quais são eles? Visão, audição, olfato, paladar. Esses sentidos, você usa eles. Você usa eles aqui no cotidiano. Eu preciso deles para ver. Eu preciso deles para sentir. Eu preciso deles
porque aqui aonde eu estou, eles são de total importância para a minha vida aqui na terra. Mas quando Deus dá o ato de sonhar, o ato de desejar, é um ato de projeção daquilo que ainda não existe, é um ato de fé, é Deus provocando em nós e a utilização dessa fé. E a Bíblia é feita disso, dessa consistência, desse ato de pensar, de sonhar, de desejar. Deus cria o desejo em nós, para nós sermos projetados. O sonho traz sobre nós. Quando a Bíblia diz assim, aí eu vou fazer uma palavra sobre fé, porque nós lemos em Hebreus e não entendemos. Não é verdade, pastor? Porque quando a Bíblia diz, Deus, que é essa fé que Deus estava criando em seu povo, no seu coração, no coração daquele povo. Hebreus 11 está escrito o quê? Que a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu espero, e como é isso? Como é que eu possuo algo que ainda não tenho? Isso é a palavra que está dizendo. Deus estava criando naquele povo algo que ainda eles não possuíam, mas que havia uma promessa, havia um desejo. E como é que se acredita nisso? Sonhando, vivendo as emoções, eu vivendo essa Canaã, eu vivendo esse momento. Às vezes eu me vejo, pastor, sonhando sim, sonhando com a nova Jerusalém, sonhando com o encontro do meu Senhor Jesus, ali na mesa com os discípulos, conversando com Pedro, conversando com Adão, dizendo: Adão, como foi aquilo, Adão, aquele tropeço, vivendo algo que ainda você não tem, mas Deus diz que você tem. Por quê? Porque Ele é poderoso para cumprir, porque Ele é Deus. Quando Ele entra no Egito para manifestar o seu poder, aquele povo agora estava saindo do Egito não como escravos, mas como homens e mulheres livres, uma nação, uma multidão de homens e mulheres que presenciaram a glória de Deus para libertá-los. Deus tirou com um braço forte, Deus manifestou o seu poder sobre o Egito. E quando eles iam saindo, as pessoas davam um vaso de ouro, vestes novas, calçados novos, porque Deus prometeu isso a Moisés e assim se cumpriu. Porque Ele é Deus, e Ele olha para os cativos, Ele olha para os oprimidos. Ainda que a gente não fale, mas o nosso coração esteja angustiado, Ele sabe, porque Ele é Deus. Moisés questiona sobre a sua voz, e Deus diz: não foi eu que fiz o surdo. No Novo Testamento diz: põe-te em pé, e eu falarei através de... Deus falou no Egito através de Moisés. E Moisés trouxe o poder de Deus sobre o Egito para libertar os cativos e oprimidos. Mas a igreja precisa também sair do Egito, tirar o Egito de si e caminhar com Deus. A igreja, se ela tivesse 20 cristãos de 30 anos atrás, a igreja estaria lotada, porque 30 anos atrás não tínhamos essa tecnologia praticamente que temos hoje nas igrejas, esse suporte que temos hoje nas igrejas. Verdade, pastor? Hoje você tem, as vigílias eram feitas somente de oração, a gente postava nosso joelho aqui e aqui ficava orando, não tinha um fundo musical, não tinha um som bom, não tinha um microfone bom, e as pessoas vinham para as vigílias para orar, para Deus derramar o seu poder, para Deus salvar. Hoje nós não derramamos uma lágrima para Deus libertar um cativo e um oprimido, nós não temos nem força para sonhar em nossa casa, em nosso lar. Lá que está sendo destruído, mas você não sonha, você não para
para andar. Dependemos da palavra do outro, dizer: Deus é contigo. Quando a palavra já diz que Deus é comigo, que Ele habita em mim. O que torna um povo frágil é não conhecer o seu Deus e não se conhecer. É deixar ser moldado pelo mundo. É deixar ser moldado por uma pessoa que às vezes na maioria não tem intimidade com Deus, pastor. E hoje temos muitos líderes que não têm intimidade com Deus, que não estão na visão de Deus, que está vivendo de um conhecimento humano, mas não tem uma consistência, não tem uma verdade para libertar, para levantar, para tirar as boletas. Por isso nós temos uma igreja doente, por isso nós temos um povo cativo, um povo que não tem forças para jejuar, forças para orar, forças para dizer: eu vou ler a palavra. Está se perdendo aquilo que Deus deu ao homem para ser usado junto com a fé. Já não tem mais foco naquilo que Deus coloca sobre a sua mente. Deus deu um foco que eu falo é um objetivo, e Ele focou naquele objetivo, que era libertar aquele povo e levar para Canaã. A igreja já não tem mais aquele foco para poder dizer assim: vamos encher essa igreja. Esse banco vazio dói em mim. Você acha que eu não venho aqui? Isso dói em mim, não. Venho uma igreja dessa vazia, sendo que são 2 cultos no meio da semana. Quantas pessoas que estão agora se drogando, se prostituindo, e que precisa de um convite para estar aqui, de uma carona: eu vou te pegar e vou te trazer e bota para sentar aqui. Por quê? Porque nós estamos pensando somente em nós mesmos, e ainda assim a palavra que eu estou ouvindo, quando eu saio daqui, a palavra some, desaparece, porque eu não tenho mais forças, eu volto a ser quem eu era. E a palavra diz que se a pessoa que está aqui dentro não estiver vigilante, quando ele sair, vê um ladrão e rouba a palavra. Aqui é um lugar onde Deus está construindo, aonde Deus está edificando, aonde Deus está erguendo a fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O cristianismo é tido pela sua fé em Cristo Jesus. É a nossa fé que faz uma diferença neste mundo, e fé é enxergar as coisas numa visão diferente deste mundo, e nós precisamos dessa fé para prosseguirmos. É como a minha fé diz que aqui tem uma porta, mas não tem porta. Mas a minha fé em Cristo, o Espírito Santo está dizendo que tem uma porta. E se Ele está dizendo, essa porta existe, e eu vou passar por ela. Fé não tem explicação. Se vive apenas. Viva o novo. Comece a contemplar. Eu tenho um amigo que o filho dele se desviou e não quis mais saber de Deus. E ali eu sempre orava com ele pelo filho, mas cada vez que a gente orava, ele se revoltava mais. Ele se decepcionou, como muitas pessoas. Porque nós não estamos vivendo o evangelho que é para ser vivido. Estamos pregando o evangelho que não vivemos. Estamos sendo mais movidos pelo ter do que pelo ser. E nós oramos muito para Deus. Eu vou terminar. Oramos muito para Deus fazer a obra da vida dele. E recentemente ele foi embora, ele foi para um outro estado. E aí ele conversou comigo, eu disse para ele: nós oramos tanto para Deus salvar o seu filho, que agora a gente vai fazer diferente. Agora a gente vai fazer diferente. Agora você vai contemplar. Você vai contemplar o seu filho na igreja. Você vai contemplar ele levantando as mãos. Você vai contemplar seu filho dentro da igreja como
O seu desejo é que ele retorne, que ele se torne uma bênção, um homem de Deus. Comece agora a viver isso. Isso é Canaã. Isso é uma terra com leite e mel. Isso é fé. Se eu estou orando para que isso aconteça, eu tenho que viver isso, pastor. Eu não tenho que botar se Deus, será que Deus não quer que aquele jovem seja salvo? Será que Deus não quer que aquele jovem esteja aqui louvando a Deus, buscando a Deus? Será que Deus não quer que a família seja restituída, que a família esteja em paz, em vez de estar em guerra? Será que Deus quer aquele homem, aquele marido, vivendo aquela escravidão chamada vício? Aquela mulher naquele vício, aquele filho naquele vício, a sua casa em pé de guerra, um contra o outro, as pessoas que você mais ama, um inferno dentro da sua casa, enquanto a palavra diz que o nosso lar é um lugar de paz, de amor, de felicidade, de esperança, que o nosso lar é um lugar que o Senhor se faz presente. Comece a chegar em casa e comece a projetar isso na sua casa. Comece a projetar isso na sua vida. Comece a viver aquilo que Deus tem para você. E se alguém chegar e dizer, mas não, minha irmã, lá em casa não é assim não. Comece a mudar a sua forma de falar. Aí a pessoa diz, não, lá em casa é um terror, é um inferno. E o inferno se torna mais inferno, pastor. Porque à medida que você fala, que você diz que é, torna-se. Mas diga o contrário, diga o inverso. Comece a viver o sobrenatural de Deus, isso é fé. Não conte para ninguém, viva apenas. Diga palavras que edificam, palavras que manifestam a vontade de Deus na sua casa. Deixa Deus trazer a libertação e a salvação. Eu contemplava meu pai convertido na igreja, e assim aconteceu. Amados, como é que você vai evangelizar alguém que você não acredita que ela vai se libertar? Como é que você vai evangelizar alguém que você não vê aquela pessoa liberta? Como é que você vai falar para uma família que casamento é de Deus, casamento é uma obra feliz, não é uma obra de infelicidade? Para você falar isso, você tem que crer que o casamento deles vai ser uma felicidade. Então nós temos que viver isso. E Deus quer trazer isso, assim como trouxe sobre o Egito, essa mentalidade. Mude a sua mentalidade. Não deixe que a velha criatura venha prevalecer na sua vida. Porque a Bíblia diz que o coração fala. O coração fala. O coração fala. Ou é? A boca fala. Mas o coração falou. A boca fala do que o coração está cheio. Quem falou foi a boca, mas o coração falou primeiro. Nós falamos o que nós temos. Ninguém dá o que ele não tem. Você dá o que você tem. Levante suas mãos para os céus. Fique em pé. Feche os teus olhos. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida agora. Deixa o mover do Espírito. Santo Deus e eterno Pai, é bom estarmos na tua presença. Liberta-nos, ó Deus. Liberta o nosso corpo. Liberta a nossa alma, Senhor, de todo o cativeiro, de tudo que tem nos oprimido, de tudo que tem nos impedido de sermos quem nascemos para ser. Liberta a tua igreja, meu Pai. Liberta os lares. Liberta os entes queridos. Liberta nessa hora, Senhor. Liberta Santo Antônio de Jesus, meu Pai.
Liberta esse bairro nessa noite, Senhor. Nós cremos, meu Deus, nós cremos que toda essa cidade se renderá a Ti, Senhor. Nós cremos, meu Deus, que todo esse bairro, meu Deus, se renderá ao Senhor. Nós cremos e profetizamos, meu Deus. Nós cremos, meu Deus, que essa igreja vai ficar cheia, Senhor. Que não vai caber, que o pastor vai ter que aumentar, meu Deus. Que, ó Deus, o Senhor, meu Deus, vai fazer milagres, maravilhas nesse lugar como está fazendo, meu Pai. Nós contemplamos e nós profetizamos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Amados, hoje eu não tinha pregar não. Hoje não estava muito legal. Sabe aqueles dias que você não está bem? Hoje eu não estava bem. Mas eu vim porque eu dei a palavra, pastor. E porque Deus me dá forças. Em meio às turbulências, em meio às tempestades, Deus me dá forças para vir falar do Senhor. Eu digo uma coisa: não ache que a responsabilidade é só dele. O pastor, ele tem o papel de pastorear. As ovelhas têm um papel, e o papel é grande, é de trazer as almas. Um vizinho se incomode com a cadeira dessa vazia. Um culto, quantos deixaram de ouvir uma palavra, talvez não, a palavra que ia tirar ela daquela situação que ela está vivendo. Comece a ver as coisas dos olhos diferentes. Pessoas que estão escravas e que precisam ser libertas. Apenas convide e traga, deixe o Espírito Santo fazer a obra. Porque quem convence não é eu, não é você. Mas nós temos o papel, pastor, de trazer essas pessoas para cá, de convidar essas pessoas. Tem uma que todo dia eu mando um WhatsApp: seu lugar está marcado, está te esperando. Hoje você vem? Hoje eu não posso. Aí domingo eu digo: hoje você vem? Aí eu mando todo dia que tem culto: estou esperando você, porque a sua cadeira está ali, está esperando, essa cadeira é sua, para você vir ao culto. Então, torne isso. Eu sei que todos vocês, quando eu vejo essa igreja, eu vejo que o pastor está na hora de aumentar a igreja. Não é verdade, pastor? Está na hora de aumentar a igreja. Está na hora de crescermos. Está na hora de, se aqui não der, compra outro terreno, constrói um templo maior. O pastor diz: mas trabalho, mas... Entendeu, amados? A visão é nossa, porque Deus nos deu essa visão. Amém? Eu agradeço a oportunidade. E em nome de Jesus, vamos trabalhar. Vamos. Todo mundo hoje tem carro, tem transporte, pastor. E se ligar para o pastor, eu tenho 5 aulas. Eu dava trabalho nele, meu pastor. Quando era jovem. Desculpa, só um minutinho. Mas eu dava trabalho. Rock sabe disso. Quando a gente se unia, ele dizia: rapaz, eu vou ligar para quem? Eu tenho 5 almas para pegar ali. Aí o irmão dizia: eu não posso. Eu disse: então, pai. Aí eu ia para a igreja cedo. Primeiro que chegasse, o irmão, vamos ali comigo. Aí trazia 5, depois mais 5. Mas eu tinha aquele compromisso de trazer almas para a igreja. Essa essência não pode morrer em cada um de nós. De acreditar na mudança do outro. Amém? Venha, traga mais alguém. Você vai ver essa pessoa se converter e você dizer assim: a pessoa se converteu porque eu fui um instrumento de Deus. Outro dia encontrei uma pessoa, eu nem sabia. Ela disse: você sabe de quem veio para Jesus com você? Eu falei: eu. Ela disse: foi. Lembra daquele dia assim. Você não sabe quanto isso nos enriquece e nos fortalece. Amém? A irmã dele quer dar um pequeno testemunho. Sempre ouviu, pessoal. É rápido. Ela pediu e testemunho para dar na igreja mesmo. A igreja é bênção de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam.